Você sabia que o evangelho supracultural nos permite ter experiências diferentes, mas na mesma relevância no contexto em que ele se encontra? Você sabia que Deus tem uma expectativa na vida de cada um de nós, a sua igreja e os seus líderes, para com a experiência do poder do evangelho em cada comunidade? Você sabia que no Nordeste, por exemplo, inúmeras experiências com plataformas sociais têm sido profundamente relevantes na transformação social de várias comunidades? E o seu Conversa Batista está aqui para, mais uma vez, fornecer testemunhos e experiências. Estamos aqui com o nosso querido pastor e amigo Eude Cabral, casado com Tássia há 28 anos, pai da Bárbara, do Rafael e da Beatriz. Isso. Muito bom. Pastor Eude também é executivo do campo do Rio Grande do Norte, da Convenção Batista Norte Rio Grandense, e já é um amigo de muitas datas, desde nosso tempo lá, junto como vizinhos de estado e de convenção também. Pastor Eude, seja bem-vindo. Então é uma alegria muito grande recebê-lo aqui e compartilhar dos desafios que muitas vezes comuns, contextos diferentes, lugares, momentos, mas nós estamos aí vivendo esse evangelho maravilhoso do poder de Deus na nossa vida. Muito bom estar com você, Roberto, e ver aquilo que Deus tem feito aqui no Planalto Central, a forma como Deus te trouxe para cá e de fato entender que o direcionamento de Deus para a sua vida é hoje você estar aqui com a sua família no Planalto Central servindo ao Senhor, né? Como você falou, nos conhecemos há bastante tempo, em função dos trabalhos perto ali, Rio Grande do Norte e Paraíba, encontros, congressos, né? Reuniões. E estar aqui também, visitar aqui, vir aqui na sua casa, ser recebido por você é uma alegria muito grande. E temos vivido isso, né? O trabalho da Convenção Estadual, o Rio Grande do Norte, um estado pequeno, poucas igrejas, nós somos 167 municípios e temos a presença eu chamo a presença batista, porque não há lugares que temos uma congregação, uma frente missionária, né? Temos aí igrejas em 107 municípios, né? Então há uma carência ainda de aproximadamente 60 municípios sem a presença de uma igreja batista. E o nosso desafio, como você falou, é que o evangelho seja relevante na vida das pessoas nesses lugares, porque nós entendemos que o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é de fato o que mais transforma a vida das pessoas, né? Então, estamos aqui para conversar. Pois é, essa conversa boa. Bill Hybels fala disso, que ele diz que a esperança do mundo é a igreja local, né? Então, porque a igreja local quer dizer que naquela comunidade ela é a agência de Deus. Ali se reúne o povo que tem a mensagem, que tem a resposta para as crises humanas, logo políticas, sociais, financeiras, consequentemente. Mas o problema humano, né? O problema do pecado, da vida sem Deus, isso é a grande tragédia humana, e daí se desdobram todas as outras. Mas eu queria que você nos contasse a experiência. Você está vivendo também um processo, você é pastor de igreja, além de executivo, né? E você está trabalhando numa igreja ali em Goianinha e tem uma experiência também maravilhosa com igreja multiplicadora. E tudo isso junto. Então, fala o que você está vivendo, tanto com a igreja multiplicadora, mas esse encontro com a comunidade local, com o povo, esse agente de transformação que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Conta as tuas experiências. Então, pastor, eu sou pastor na primeira igreja batista em Goianinha, e a igreja que eu nasci e cresci, né? A igreja tem 47 anos. Tenho vivido lá e há 15 anos sou pastor efetivamente, né? Ordenado, mas há 17 anos, vai fazer agora em outubro já 18 anos que eu dirijo a igreja quando assumi como seminarista. De 4 anos para cá, 2014, começamos a viver a Igreja Multiplicadora, que é um resgate, né, dos nossos princípios, né? Aquilo que nós já vivíamos e havia sido esquecido, né? A própria evangelização discipuladora, a evangelização não como um programa, mas como agora um estilo de vida, né? Fazíamos isso no passado, a questão do relacionamento pessoal discipular, na prestação de contas, né? Isso, os pequenos grupos, que a nossa escola bíblica é de fato um estudo em pequenos grupos, né? Que algumas igrejas foram deixando isso do lado. Então a visão da igreja multiplicadora, que é essa visão intencional de multiplicação de discípulos, né, no cumprimento da nossa missão. Nós já tínhamos missão. Os NEBs, né? Os grupos familiares. Isso. Trabalhei em grupos familiares, trabalhei em NEBs. E aí a visão da igreja multiplicadora nos traz
para uma coisa intencional na formação do discípulo, não simplesmente o evangelizar como um programa, né? Então Deus tem nos abençoado muito ali em Goiânia. Nossa cidade é uma cidade de 25 mil habitantes, na BR-101, 60 quilômetros de Natal. Eu brinco assim com os colegas que eu estou quase a mesma distância. Eu estou a 100 km de João Pessoa, 110 km. Eu percebo isso. Você está sempre no vale da decisão. Não sabe se vai para João Pessoa, se vem para Natal. 100 km de João Pessoa, 60 km de Natal, né? Gosto de ir a João Pessoa, sua terra, né? Para passar férias, alguns momentos assim com a família. Então, essa visão discipular, a visão em pequenos grupos, que aí eu queria dizer para todos vocês que estão conosco aqui na nossa audiência da Conversa Batista, nós precisamos cumprir a nossa missão. A missão foi dada à igreja, a missão foi dada a pessoas. Então, a Igreja Multiplicadora nos ajuda a trazer de volta esses resgates, a focar na formação de discípulos, e isso tem trazido de fato uma mudança no cumprimento, novos discípulos, pessoas envolvidas no trabalho. E contagiar esse comportamento evangelizador da igreja. Isso. Eu acho isso fantástico. Porque é 1 a 1, né, pastor Exato. Roberto? É 1 a 1, não dá para você fazer uma coisa no atacado, assim como a evangelização em massa é importante, mas jamais vai substituir a evangelização. O comportamento evangelizador do da cristão, igreja, da igreja, mesmo de igreja, eu acho isso fantástico. Aquelas coisas antigas que a gente via, não, o máximo que até se chamava evangelismo de uma maneira equivocada, era levar alguém para a igreja para ouvir o pastor pregar. Exato. E campanhas, né? Fazíamos isso, trazia-se um pregador para falar sobre conferências, né? As conferências. Então a evangelização precisa ser um programa, não precisa ser um programa, não deve ser um programa, precisa ser um estilo de vida, né? Então no meu dia a dia eu estou caminhando, eu estou evangelizando no supermercado, no táxi, no banco, eu estou sendo sal da terra e luz do mundo. Essa é a nossa missão. Fala em sal, a questão do sal, até eu vi uma brincadeira no Nordeste, vai levar sal para Mossoró, né? E tem um Mossoró ali perto. Há uma riqueza mineral, a questão também do petróleo. Então, eu sempre olho a relevância da igreja, para mim são 2 coisas: as perguntas, as demandas do povo como comunidade, né? Como plataforma social, e a igreja como resposta disso. Me conta de projetos e de questões de inserção social que a igreja e que a convenção olha para o contexto norte-rio-grandense. Então, esse tema nos leva para um caminho interessante. Esse ano agora, esses dias, né, de 60 dias para cá, nós fomos apresentados a um projeto de dessalinização, porque há lugares do interior do nosso estado, no sertão, que tem água, mas é o que chamamos de água salobra, água que não é uma água boa para o consumo humano, e há que eles têm, muitas vezes é consumida. E só né? Que tem, às vezes. Só que tem. E esse projeto é um projeto de um estudante crente, paraibano de Campina Grande, da sua terra, né? De Campina Grande. E ele nos apresentou isso para que nós pudéssemos levar a famílias carentes. É um custo baixo, porque ele é movido a energia solar, e umas placas com um espelho numa caixa d'água, e então ele consegue tirar o sal completamente, a água fica água potável, perfeita para o consumo humano. Então nós estamos sonhando com isso, vamos levantar parceiros nessa ação, para que possamos levar esse dessalinizador nas casas. Então, como não é uma coisa grande, de grande escala, a casa teria um dessalinizador desse e ele passaria a ter água potável, isso água sendo boa. Como uma resposta da igreja nas comunidades. Nessas comunidades que, fantástico. Como também a Visão Mundial tem um projeto de cisternas, isso lá em Rio Grande do Norte, Paraíba, não é? Que ajudou muito. Mas mesmo assim, às vezes a água que eles têm lá é uma água que ainda tem sal na água e tem essa dificuldade. O dessalinizador vai ser uma resposta disso, é uma ação. Nós estamos assim focados para fazer isso chegar, levantar parceiros. Vamos ver isso até com a própria Universidade Federal do Rio Grande do Norte, porque esse moço é aluno de mestrado da universidade. E então assim, a universidade quer investir nisso para que seja uma tese de doutorado dele lá. Então são projetos que constroem pontes Isso. de acesso e de relevância, né, nas comunidades locais. Um missionário hoje, numa cidadezinha pequena, às vezes de 4 mil habitantes, de 6 mil habitantes, lá nos recantos do nosso Nordeste, quais são os maiores desafios que um missionário passa? De fato, os desafios hoje no Rio Grande do Norte, nas cidades pequenas, aqui no Planalto Central, nas cidades grandes do entorno, eles são muito parecidos, porque é a criança.
é educar a criança, é livrar a criança das drogas, da prostituição, porque situação de vulnerabilidade, riscos terríveis. Então, nós temos também focado nisso, né? Missões Nacionais levantou um projeto de prevenção chamado Viver. E que é de conscientização. Então, nós temos que trabalhar com os nossos missionários para que eles possam ir aos campos, fazer trabalhos em escolas. Nós estamos agora focados numa plantação de igreja lá numa área que são praticamente 3 cidades. São 2 cidades e um distrito, já com uma estrutura quase de cidade, né? Que é que o missionário começa um trabalho nessas comunidades, indo nas escolas. Na nossa cidade mesmo, em Goianinha, tivemos uma experiência muito boa há 3 semanas e fazendo palestras em algumas escolas, tanto na zona urbana quanto na zona rural, e nós queremos fortalecer isso, porque entendemos que se nós cuidarmos das crianças, nós teremos adolescentes, jovens, adultos uma geração melhores, uma geração melhor. Então esse é o nosso desafio, né? Eu impacto muito com isso, porque muitas vezes há um engodo, um equívoco tão recorrente da gente pensar a igreja para essa geração. Mas a igreja, ela tem que olhar para a próxima geração. E nós não podemos esquecer, porque veja bem o que acontece hoje na Europa, por exemplo, tantas igrejas fechando as portas, foi porque elas fecharam o foco apenas na geração atual. Na sua geração. Na sua geração. E é a segunda vez que eu cito Bill Hybels na nossa conversa, mas eu gosto muito de frases e ele disse assim: quem quer ser do seu tempo já está ultrapassado. Então nós vivemos esse tempo. Se você quiser ser desse tempo, o tempo é muito rápida hoje, né? O agora já passou, já há pouco tempo. Então temos que olhar para o futuro. Agora, numa questão, o desafio missionário como campo missionário que o missionário vive, você falou que é a criança. Agora, da pessoa do missionário, a família do missionário, quais são as maiores dificuldades? Ou quando você vê, por exemplo, quando o missionário chega a dizer: eu vou ter que deixar o campo. Isso nós temos tido essa preocupação do cuidado com o missionário. Para isso nós temos tido encontros de capacitação, retiros, que a gente chama de um retiro, que é um retiro de lazer. Num final de ano a gente faz isso, cuidando da vida do missionário. Nós temos trabalhado de modo que ele possa ser cuidado com visitas também, de igrejas que vão visitá-lo, para que ele não sinta-se no início, numa plantação, só lá do campo. Porque sabe que às vezes isso acontece em todo o Brasil, né? O missionário está e ele está lá, sente-se só, sente-se às vezes longe de uma grande cidade. Outra coisa que tem ajudado muito nessa caminhada de adaptação do próprio missionário é ele não ser, dentro do estado, transferido de uma área tão distante de uma para outra. Então ele não vai, a gente tenta que ele seja de uma igreja mais próxima, Sim. de uma realidade mais próxima dele, para que ele não sofra menos sofrimento, um grande choque, até porque, por exemplo, as famílias, né? Dependendo da idade dos filhos, você está numa cidade com filhos adolescentes, por exemplo, você tem toda uma realidade, as amizades construídas, a escola onde já trabalhou, estudou vários anos, vem naquela pegada ali de relacionamento, aí você muda tudo isso, traz um choque também para a família. São muitos rompimentos, né, de relacionamentos. Acontece. Nós temos tido essa preocupação para que o missionário sinta-se bem e consiga desempenhar o seu papel. E as nossas juntas, né, as nossas agências missionárias, missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais, o que eu acho muito interessante é que o missionário nosso, seja aqui no Planalto Central, nos estados, eles não estão trabalhando no campo, mas, vamos dizer assim, preocupados se o sustento dele vai chegar ou não. Porque nós temos as agências missionárias que sustentam isso, as igrejas que são parceiras, então o recurso chega. Mas você sabe que há agências missionárias em que o missionário está trabalhando e preocupado, porque elas são agências em que só recebem se o parceiro enviar. Elas não têm uma estrutura que sustenta esse valor. Não. Nosso caso, das igrejas batistas, isso no Brasil, em missões estaduais, também, a agência missionária do campo local, ela sustenta e ela garante aquele valor de sustento para a sua família. E nós vemos hoje há missionários em outras agências que ficam preocupados se vai ter ou não o sustento no final do mês. Nós estamos aqui conversando, mais um Conversa Batista, claro, com o pastor Eude Cabral, pastor da Primeira Igreja Batista em Goianinha, Rio Grande do Norte, e também diretor executivo da Convenção Batista
ali no Rio Grande do Norte, e contando experiências de desafios missionários, muitas vezes comuns, mas nós temos conversado dos desafios locais para conhecer um pouco mais, e que a obra de Deus é essa obra maravilhosa, às vezes só muda de endereço, mas os desafios são sempre presentes, né? Pastor Eude, eu fico pensando, você falou nas agências, e a pergunta que estava aqui era: quais são hoje os maiores parceiros do trabalho, de maneira especial o trabalho batista ali no Rio Grande do Norte? O Rio Grande do Norte hoje tem desenvolvido um trabalho que as igrejas locais, o campo do estado, tem sido a principal fonte de recurso. Nós temos missionários de outras agências que atuam lá, mas há a grande maioria de missionários locais, missionários das igrejas, que têm sido sustentados pelas igrejas através de missões estaduais, que é a nossa agência local. Temos missionários da Junta de Missões Nacionais que atuam lá, ligados diretamente à Junta de Missões Nacionais, mas a maioria são missionários de missões estaduais, missionários das igrejas locais. E somos um campo pequeno, como falei, de 105 igrejas batistas no estado. Somos cerca de 18 mil batistas e temos também focado na obra missionária. Ano passado, 2017, o nosso investimento chegou a quase R$550 mil em obra missionária. Isso em sustento de obreiro, aluguel de casa, de como templo, eu falo, do chão missionário. Do chão missionário. Compra de novos terrenos, investimentos em congregações, numa revitalização, né? Que é o trabalho da Convenção Estadual. Ponto de lança. Exatamente. Então a gente está lá cuidando. Então, os principais parceiros, eu sei que algumas igrejas do Rio Grande do Norte vão assistir esse programa. Então, você, Igreja Batista do Rio Grande do Norte, você tem sido o principal parceiro na obra missionária para sustentar as cordas, sustentar os missionários na plantação de novas igrejas, na revitalização, na consolidação. E quando a gente fala na ação do trabalho, aí nós precisamos dizer que a visão da Igreja Multiplicadora veio também para trazer um up na vida desse missionário, porque a gente tem tratado de uma capacitação nessa e em outras áreas. Nós temos um encontro, eu falei do encontro final de ano, que é um encontro de lazer, mas nós temos no meio do ano um encontro de capacitação, que às vezes uma capacitação voltada até para áreas teológicas, área de preparo ministerial, treinamento, mexer na visão. Isso mesmo. E aí no final do ano a gente faz a gente chama do Natal dos Missionários, onde as igrejas enviam presentes para os missionários, e aí a gente faz uma grande festa, eles levam a família, a gente vai para uma pousada e faz um trabalho excelente. Isso traz um renovo na vida missionária. Isso é bom demais. Mas tem sido muito bom. Muito bom. Pastor, eu queria que você deixasse uma palavra para os nossos líderes, para o nosso povo, tanto falando desse empreendedorismo que o missionário, que o líder tem que ter hoje. A gente fala muito nisso aqui, de ter uma visão desafiadora. Deus tem uma expectativa na minha vida. Como você aproveita também, nós teremos agora o nosso Multiplique Nacional. Faz um convite aí também para os nossos líderes pastores e essa bênção que é deixar uma palavra para a nossa liderança aqui no Planalto Central. Queridos irmãos, batistas do Planalto Central, pastores, missionários, líderes, o Brasil tem vivido um tempo novo de resgate desses princípios da missão individual do discípulo, que é fazer discípulo. Então, eu quero aqui dizer para você, meu colega pastor, as igrejas, elas precisam da sua estrutura denominacional, suas agências missionárias. Elas precisam porque elas têm uma missão. Atos capítulo 1:8, ali o Senhor Jesus diz para a sua igreja e para nós que há uma missão de Jerusalém, Judéia, Samaria e aos confins da terra. Para quem está aqui no Planalto Central, a missão Planalto Central, todo o Distrito Federal, né? O entorno, o Brasil e os confins da terra. E a sua igreja chegará lá através das agências missionárias. Eu costumo dizer, pastor Roberto, que uma igreja que não está envolvida no seu sistema denominacional, que não está envolvida nisso, fazendo as campanhas missionárias para mobilização e também para levantar vocacionados, a igreja que não está envolvida nisso, ela está vivendo, ela está deixando, de viver aquilo que é a sua missão. Ela não está indo aos confins da terra. Ela é uma igreja local, porque ela faz muito bem o seu trabalho, mas a igreja precisa das agências missionárias para viver a missão de ir até os confins da terra. Multiplique Nacional vem aí, e eu quero desafiar você, estaremos juntos lá, para participar lá em
Água de Lindóia em São Paulo, de 23 a 26 de outubro. Será um tempo de renovo, um tempo de muito crescimento, de desafio para a nossa vida no cumprimento da missão. Então, pastor missionário, juntos nós somos fortes, juntos com as nossas agências missionárias, nós vamos até os confins da terra. Porque missões mundiais, pastor, são mais de 1.800 missionários, sustentado por nós, igrejas batistas brasileiras. Aquela ofertinha lá. Você sabia que Missões Mundiais levanta mais recursos do que o Criança Esperança? É verdade. A campanha de Missões Mundiais. Agora você imagina a estrutura que o Criança Esperança tem e a estrutura que nós, igrejas batistas, quando na nossa campanha anual para Missões Mundiais. Porque os batistas brasileiros investem cerca de 120 milhões na obra missionária no mundo. Isso no estado, isso aqui no Planalto Central, isso no Brasil, isso no mundo. Então, desafio você a não ficar de fora desse grande projeto, dessa grande obra. Muito bom. E só lembrando, nós fazemos parte do Comitê de Missões, né? Lembrando dessa conversa aí, as nossas duas juntas, elas são em relevância social, em trabalhos sociais, uma das maiores contribuições do mundo. Isso. Inclusive com aquela agência alemã, eu também faço um vacilo, esqueci o nome agora, mas uma das maiores relevâncias e contribuições no trabalho social no mundo são as nossas duas juntas brasileiras. Exato. Juntas. Então, a Junta de Missões Mundiais, nós ouvimos isso lá naquela nossa reunião, ela é a maior agência internacional do mundo com recursos brasileiros atuando fora do Brasil. Fora do Brasil. Ela é a maior agência humanitária atuando fora do Brasil com recurso brasileiro. Isso mostra a força que nós temos, e aí 3 milhões de batistas no Brasil, 14 mil igrejas fazendo esse trabalho, e nós somos parte disso. Esse trabalho que o povo batista tem, esse legado e essa identidade batista, isso é maravilhoso. Amém. Pastor Cabral, muito obrigado, que coisa boa. Prazer é meu estar aqui e ser recebido por você. Muito bom. E você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, o Conversa Batista mais uma vez trazendo aí mais esse brinde de conversando sobre o trabalho missionário, os desafios e a força da igreja e dos batistas de maneira especial. Você nos acompanhe sempre pela CBPC TV, nosso cbpc.org.br, o Facebook e no Instagram, o CBPC Oficial, o youtube.com/CBPC TV Oficial, e você pode nos contribuir com a pauta, sugestões, mandando e-mail pelo falecom@cbpc.org.br. Um grande abraço, Deus abençoe a todos, é a CBPC fazendo missões com você.